Fala, Juventude Missionária do Rosário, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Alexandre Ferraz e nosso amigo Oromar, sobrenome? Resende. CPF, RG. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as tradições natalinas, né? Aproveitando que o Natal está chegando aí, já estamos perto do Natal, né? Dia 25, então a gente vai falar um pouco sobre as tradições natalinas, muitas vezes que as pessoas às vezes não conhecem, às vezes misturam, acham que uma coisa é uma coisa que não é, então a gente vai aqui muitas vezes desmistificar algumas coisas que a gente acha que é uma coisa e na verdade é outra, né? A primeira tradição é me dar presente no Natal. Dá pra te dar presente? Ah, tá. Essa tradição aí é difícil, né? Você já tem barba na cara. Não tem nada. Não tem, mas deveria ter. Eu sou um garoto com ideia. Então é isso aí, chama a vinheta. Então, Alexandre, lá em casa, quando eu era criança, e até depois um pouco, até hoje não mais, a gente sempre montava perto da árvore de Natal um presépio, bem pequenininho, sabe, porque casa humilde. Aí eu queria saber o seguinte, naquele presépio tinha muitos animaizinhos ali e tinha uma manjedoura ali com um menininho que só entrava ali dia 25. O que significa aquilo ali? Que pra mim, eu achava legal, na verdade. É, legal. Eu lembro que eu vi na igreja também, achava muito legal. A palavra presépio vem do latim presépium, que, espero estar acertando, se tiver alguém bom em latim aí, corrija embaixo aí, mas eu acho que é isso. Ele vem do presépio no latim, né, que significa curral, né, estábulo, curral. Então, justamente veio disso mesmo, no curral, né, a gente vê muitas vezes a representação lá e é justamente isso, o curral. Ele foi, na verdade, quem teve a primeira ideia do presépio foi São Francisco de Assis, né? Ele quis comemorar com o pessoal lá de uma forma diferente, uma forma que fosse um pouco mais, assim, palatável para as pessoas mais humildes entenderem, né? Que estavam celebrando no Natal. Então eles foram para uma gruta, né, na cidade lá de Grécio, né, no meio da mata mesmo, na Itália lá e tal, e fizeram a primeira celebração. Ele pediu uma dispensa, lógico, né, não fez só revelia como muitas pessoas fazem hoje em dia, né, começa fazendo teatro no meio da missa aleatória. Você não vai falar isso aí. Não, ele pediu uma dispensa, se eu não me engano foi um cardeal que deu dispensa para ele e ele foi lá e conseguiu celebrar lá, os franciscanos celebraram na gruta lá e tal, e aí teve origem essa tradição, né. Muitas pessoas podem se perguntar, né, melhor dizendo, quando ouve a palavra presépio, muitas vezes se lembra de uma expressão que é brasileira que se chama presepada. Você sabe o que é? Nunca fiz isso. Mas qual que é o sentido da expressão presepada, você sabe? Eu não entendo muito desse linguajar. Presepada as pessoas usam pra, muitas vezes, fulano de tal fez uma presepada, fulano de tal fez uma coisa esdrúxula, uma cagada no português, claro. Pois bem, quando eles dizem isso, é porque remete, muitas vezes, ao que acontecia antigamente. As pessoas tinham o costume de fazer presépios vivos, né, como da primeira vez. Então, assim, eram animais mesmo que estavam lá para representar uma espécie de teatro mesmo. E pessoas, né, seres humanos mesmo lá fazendo Maria, José, não sei o que lá e tal. E muitas vezes não eram atores bons. Então, saiu uma presepada, né? Então, daí que vem essa expressão, né? É muito curioso. Então, como eu disse, quem fez a primeira representação do presépio foi São Francisco de Assis em 1223. Em 1223, São Francisco fez a primeira representação, foi a ideia dele, né? Então, no caso, tinha uma manjedoura, né? Lá na primeira representação, uma manjedoura sem menino, né? É como a tradição hoje em dia a gente faz, né? A manjedoura tá lá sem o menino Jesus e depois, quando chega dia 23 de dezembro, 24 de dezembro da virada, se coloca o menino Jesus lá. Então, depois disso, essa representação de São Francisco ficou muito famosa, né? Foi para os lares da cidade, as pessoas começaram a fazer essas representações em forma de teatro, né? E com o passar do tempo, aquilo sendo mais lapidado, começaram a apresentar isso de forma uma imagem sacra mesmo, né? Tipo as criancinhas fazem, às vezes na catequese lá, pegam uma caixa de papelão, isso eu já fiz também. Pega uma caixa de papelão, coloca lá, desenhado às vezes no papel. E é interessante porque, por exemplo, uma coisa que a gente coloca no presépio, que são os 3 reis magos muitas vezes, na verdade eles não chegaram na época do nascimento de Jesus, bem no momento do nascimento de Jesus. Eles eram reis, né? Imaginou o rei do curral lá. Não, mas eles chegaram depois, cronologicamente, né? Não,
tipo assim, não tem lógica eles estarem lá, porque a chegada deles foi depois, provavelmente o menino Jesus já estava um pouco maiorzinho, né? Ele já não estava bebezinho, já não era recém-nascido, né? Mas as pessoas ainda representam. Tem até os nomes dele, você lembra os nomes dele? O nome dele? Baltazar. Não sei essa. Melquior. Eu não tava preparado. Melquior, mas era assim mesmo, aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É ao vivo nada. Baltazar, Melquior e... Não sei. Oi? Mas não é Gaspar. É Gaspar. Não, pode ser Caspar também. Não, é Gaspar. Ah, é tradução. É Gaspar. Então esses são os 3 reis magos, eles levaram 3 presentes. Isso aí não é possível que não sabe, né? Que tem aqueles não, o presente eu vou lembrar. Se você não me impressionar, eu vou lembrar que era ouro, mirra e incenso. Né? E por quê? Ouro é porque é riqueza, né? Divindade, rei. Rei, menino. É riqueza. Incenso. Incenso é a questão da purificação, né? Divindade. É dizendo pra Deus, né? Até hoje. Até hoje, né? E mirra. Mirra eu acho que é da crucificação, né? Sim. No caso, a mirra era eles usavam para limpar um perfume que eles usavam para colocar nos cadáveres e tudo, na preparação judaica lá. Então isso já representava que ele seria o cordeiro que iria sacrificar por todos nós, né? O cara já sabia, caralho. E existe a tradição que fala que Nossa Senhora guardou a mirra, né, para quando Jesus morreu. Pode não ser verdadeiro, mas é uma tradição. Então, é isso aí sobre o presépio. Gostaram? Agora nosso amigo Oromar vai nos falar sobre a árvore de Natal. As coníferas do norte europeu. Então, as árvores de Natal, né, a conífera, que é as árvores de conífera, né, que são os pinheiros. Pode ser feito contra? A princípio é a conífera, né, por causa da questão meio que ela forma uma espécie de triângulo, né? Mas tem questão histórica também, né? Elas eram, assim, muito antes de Jesus, elas já eram assim, usadas em rituais. Elas não eram usadas em rituais pagãos, mas elas eram usadas por povos pagãos com algum sentido de esperança, de vida durante o inverno, que eram árvores que se mantinham com folhas durante o inverno, então eram árvores resistentes, e também por causa da questão delas serem meio retas, né, tão retas, meio sempre crescendo para cima, tem essa questão também, prosperidade e resistência da neve, e também, se eu não me engano, pelos romanos, os romanos usavam elas na Saturnália. Que é isso? Saturnália é um festival romano que celebra o fim do inverno, né? E a chegada do verão, da colheita, né? E eles usavam eles já cortavam as coníferas e usavam para adornar os templos. Né? Então as árvores sempre tiveram essa conotação em outras religiões, essas religiões pagãs, essa conotação de vida e de festividade, e uma questão assim festiva, né, de enfeite festivo. Acontece que isso não foi incorporado de cara na tradição cristã. Acontece que São Bonifácio, agora eu tenho que olhar o século, mas se eu não me engano é no século VIII. Eu vou colocar a descrição na frente aí. Se vai ser século VIII. Eu posso estar errado. Corta isso aí. Não cortar, não, deixa aí, a gente vai ter que parar. Eu devia ter anotado na mão. Senão a gente vai ter que parar. Senão a gente vai ter que parar e pesquisar e eu não quero fazer isso. Mas São Bonifácio ele estava nas missões de catequização, né, que eram comuns na época, e ele estava lá entre os povos germânicos, né, que ele catequizou lá, e lá existia esse culto às coníferas, não um culto às coníferas, mas as coníferas como parte do culto, né? São Bonifácio ele a princípio ele falou assim, vou acabar com esses símbolos, né, que é o que se pensa, vou tentar acabar com esses símbolos. Meteu o machado, né, derrubando. Não literalmente, assim, pelo menos a princípio não. A ideia era tentar acabar com esses símbolos para enfraquecer o culto e fortalecer a fé cristã, na época, a catequização daqueles povos, né? Acontece que não deu muito certo, né? E assim, não costuma dar certo mesmo.
e historicamente não dá certo, não tinha dado certo antes. Geralmente os cristãos eles não chegam assim e abolem todos os símbolos. O que eles fazem é uma espécie de significado. É uma espécie de. Hoje tem uma palavra bonita para isso, é enculturar. Enculturação. Eles, não é enculturar, é porque assim, os símbolos, eles por si só eles não são nada, né? Assim, o significado que é o importante. Então, São Bonifácio ele acabou percebendo que ele não ia conseguir arrancar aquele símbolo porque faz parte da cultura local, do povo local. As pessoas estão acostumadas a ver isso, Toda vez que o cara olha para um pinheiro, já ia lembrar daquilo. Então, o mais certo seria... Como ele ia roubar a floresta, uma floresta, né? O mais certo seria ele mudar o significado daquilo que traz, né, para a pessoa, o significado que ele vai levar. Então, São Bonifácio ele acabou tendo essa ideia de tentar ressignificar os pinheiros. E aí ele começou a dar uma ideia, né, que o formato triangular dos pinheiros é um formato da ideia de lembrar da Santíssima Trindade, né? Então, na verdade, agora era a Santíssima Trindade que resistia ao inverno, que se você tivesse a Santíssima Trindade com você resistiria ao inverno, teria essa ideia de prosperidade e tal. E aí esse símbolo ele começou a se tornar cristão. Não foi de cara incorporado no Natal. No Natal é por causa da época mesmo, da época que a Saturnália, né, é o evento do inverno para a primavera e acaba coincidindo nessa época lá no hemisfério norte, né? Pra gente que é o contrário. E acabou coincidindo, então essa árvore de Natal vai ficar pro Natal mais por causa de questão de coincidência de datas. Mas ela não vai ganhar esses adornos que a gente conhece, que a gente tem hoje, de bola de Natal, de estrelinha e tudo mais. Ela só vai ganhar isso é muito recente. E assim, não se sabe muito porquê. Isso é mais uma questão provavelmente estética. Não tem muito de significado. Tem até algumas pessoas tentam dar significado para as bolas, né? Falam que são as estrelas, e aí colocam uma estrela cadente na ponta, ou colocam um anjinho e tal, mas assim, não tem nada oficial. É difícil, né? Porque assim, tudo cultura é meio complicado. É difícil você achar uma origem exata. E como a própria árvore não tem uma origem exata, né? Assim, ela era um símbolo de vários povos pagãos, não só dos romanos, não só dos germânicos, assim, de vários povos. Então, e tem o famoso, né, a gente não sabe se é um mito de São Bonifácio ou se é real, até porque existem várias versões dessa história, que é a história de que São Bonifácio, em um desses dias, ele depois de um discurso acalorado, ele teria cortado, aí não se sabe se ele teria cortado um pinheiro ou se ele teria cortado um carvalho, e não se sabe se esse carvalho... E aí, algumas versões da história dizem que esse carvalho era um carvalho que era uma espécie de altar de adoração do deus Thor, né, que é um dos deuses da mitologia nórdica, né, dos povos germânicos. E aí um dos mitos fala que ele cortou o carvalho, foi lá com o machado e cortou. A gente tem representação artística disso. Mas, assim, coloca a representação na frente. Pode continuar falando. Mas assim, aí tem versões que falam que era um pinheiro, que foi cortado, tem versões que falam que na verdade a árvore que estava lá já não tinha esse significado, porque a religião nórdica naquele tempo ali, né, já não era tão forte, eles já não faziam sacrifícios e tal, mas assim, o fato é que ele ressignificou a conífera, né, o pinheiro, e aí a gente usa até hoje. E a cultura pagã foi pro beleléu e veio a cultura hoje católica. Não foi pro beleléu, hoje a gente usa pra ver super-heróis, né? Tem isso também. Mas... É muito mais legal, a gente fez um negócio muito mais legal. Então, agora nós vamos falar da guirlanda. Vocês sabem o que é guirlanda? Você sabe, não? Eu sei que a avó colocava um negocinho enfeitado na porta. Você disse que não sabia o que era guirlanda. No bastidor. Agora ele sabe. Não, mas eu não sei o que significa. Você sabia que colocava, mas não sabe o nome. Não, pelo que eu vi ali, você vendo ali, já sei o que é. Assim, sei o que é uma bola. Né? Então, provavelmente quando vocês vão à igreja no Advento, né, os católicos, vocês percebem que existe tipo uma rodinha de folhas assim, com umas velas no meio. Aquela é a coroa do Advento. Uma circunferência, um círculo assim. Umas velas, aquilo lá é a coroa do Advento. Meio que a coroa do Advento é um derivado da guirlanda, ou o contrário, não se sabe muito bem.
Mas primeiro vamos tratar da guirlanda. A guirlanda, ela, como a maioria dos outros símbolos, ela foi de certa forma ressignificada, né? Existe uma cultura na antiga Roma, né? Império Romano, onde os ramos, né? Era muito comum se presentear com ramos, né? Os ramos significavam, para quem dava o presente, para quem recebia, era uma questão de saúde. Eu te desejo saúde, te desejo sorte. Era meio que esse sentido, né? Então era muito comum eles estocarem ramos também, né? Para a questão do inverno, quando chegava o inverno rigoroso, estocarem os ramos de plantas de forma circular, assim formando uma coroa. Então era costume dar essas coroas também. A gente vê também muito na cultura romana a questão daquela coroa de louro, né? Que era um símbolo também de vitória, de sorte, de saúde, era meio que isso. Os senadores usavam. Então tem meio que essa conotação na cultura romana. Então isso que meio que foi, com o passar do tempo, né, sendo incorporado. Também existe... Agora parando assim, a coroa de espinho, então tem tudo a ver, né? Agora parando pra pensar assim, porque tipo, os homens importantes, eles usavam coroas de entendeu, né? Tinha outro significado, de certa forma também, que eu vi, que existia algum tipo de culto aos deuses com isso também. Eles muitas vezes colocavam nas portas, nas entradas, algo assim, meio que chamando aquela divindade, né? Isso era um sinal de boas-vindas àquela divindade, né? Na época, o Império Romano era pagão ainda, né? Então seria para os deuses lá. Com o passar do tempo, né, isso foi tomando, de certa forma, isso veio, com o cristianismo, isso veio a querer ser mudado o significado das coisas antigas, do paganismo e tudo. Porém, a guirlanda foi uma coisa que demorou bastante, né? Eu vi uma fonte dizendo que foi por volta do século XIX que isso começou a ser incorporado ao cristianismo de uma forma mais assim efetiva, né? Que as pessoas começaram a usar com esse sentido, no sentido seguinte, de que isso era um sinal de boas-vindas a Cristo, que isso era remetia à vinda de Cristo, à espera daquilo que viria por chegar, portanto, se colocar a guirlanda no Advento, no período do Advento, e com a cristianização tomou alguns outros sentidos. Eu vi uma fonte que é comum, né, na guirlanda pós-cristianizada, vamos dizer assim, usar 2 tipos de ramos para representar a divindade e a humanidade de Cristo. Eu achei isso interessante. Então eles trançam 2 tipos de ramos de árvores diferentes, né, de folhas diferentes, para significar a humanidade e a divindade de Cristo, né? Que o eterno, no círculo, muitas vezes se remete ao eterno por não ter fim, né? Então, o eterno se fez humano e é divino ao mesmo tempo. Então, isso eu acho uma coisa interessante da guirlanda. Apesar de ainda, né, como eu disse, tem pouco tempo que isso foi tomando um sentido mais cristão mesmo. E uma curiosidade também é sobre a coroa de advento também, que é uma espécie de guirlanda, vamos dizer assim. Só que a coroa de advento, né, ela foi tomada por uma tradição que iniciou na igreja protestante. Incorporada na liturgia. E postumamente incorporada na liturgia. A gente aproveita as coisas boas de você. Pois é. Tem pouco, mas corta isso aí, senão você não vou cortar, cancelado. É pra gente ser polêmico. Então, assim, um pastor teve a ideia de que poderia, as crianças ficavam perguntando quando chegaria Natal, quando chegaria Natal, quando chegaria, e para deixar de atormentar ele, vamos dizer assim, ele teve uma ideia. Ele pegou uma roda de carroça, eu acho, se não me engano, uma roda de carroça, enfeitou ela, adornou ela e colocou velas. A cada domingo que se passava, existiam guirlandas que colocavam todas as velas até chegar no Natal, algumas só contava domingo, e acendia uma para saber que estava chegando próximo do Natal, né? Então as crianças saberiam quantas velas estariam ali, saberiam mais ou menos o tempo que estaria faltando pro Natal. Eu acho que era luterano. Se não me engano, acho que era luterano. E acabou que depois a Igreja Católica viu isso de uma forma positiva e acabou incorporando isso no Advento, né? Que é uma forma de é mais um símbolo. Um símbolo, né? Da chegada de Cristo, né? Está próximo à chegada de Cristo, né? E também com o sentido da ser circular, remete à mesma coisa da outra guirlanda que eu disse, né? Da mais comum, que seria a divindade, né? O eterno, né? Então tem mais ou menos esse sentido, né?
Então, gente, é essencial que nós católicos tenhamos em mente qual o significado da guirlanda em sentido cristão. Porque nós não podemos nos apegar às superstições, né? Ah, não, porque eu estou colocando a guirlanda lá para trazer sorte. Não, isso não existe. Isso não existe, isso é da cultura pagã. Nossa cultura é a vinda de Cristo, né? É o eterno que se faz, que entra no tempo, e o divino que se torna também humano, humano e divino. Então esse é o sentido, né? É a chegada de Cristo. Então, o sinal de boas-vindas para Cristo e não para as divindades pagãs. Então, esse é o sentido. É bom que não se tome de uma forma supersticiosa esses símbolos do Natal, né? A guirlanda é um adorno, um enfeite. Então a gente não deve tomar isso como algo no mesmo sentido que uma pessoa que não é católica ou que é de outra religião toma, né? Então agora a gente vai falar do mais difícil, que é o Papai Noel. O Papai Noel é uma figura que todo mundo conhece, foi inventado pela Coca-Cola e acabou de falar. Ou não. Então, o Papai Noel é uma figura baseada assim, em várias outras, em vários mitos, em várias lendas, mas principalmente na figura de São Nicolau. Tanto que o nome do Papai Noel em inglês é Santa Claus. Não sei se o inglês é bom, mas é Santa Claus. E tem também um outro nome. Mas por que é Santa Claus? Por que não é São Nicolau em inglês? Então, é uma boa pergunta, mas tem uma. É porque tem uma variação do nome que é Sinterklaas. Sinterklaas. Que aí vem de uma outra língua, um outro idioma que está mais relacionado ao norte da Europa. Eu não sei a região certa ali, mas tem essa. Eu não sei se é um nome ou uma transliteração ou uma tradução. Sei que essa expressão Sinterklaas, né, que é famosa, inclusive eu acho que ela é usada em vários locais da Europa. Ah, tá. O Papai Noel não tem nome certo, né? Papai Noel aqui no Brasil, no Portugal. No Brasil tudo errado, sempre. Não é que é Portugal errado. também é bem errado. Portugal é Papai Natal, é Papai Natal. Bem ruim, melhor Papai Noel, Papai Noel. Nos Estados Unidos é Santa Claus. Em alguns lugares ainda é São Nicolau. Tipo assim, São Nicolau na língua deles, né? São Nicolau. Na maior parte dos países. Mas esse santo em inglês é holy? Por que Não, que não é holy. Mas quando eles chamam, tipo assim, quando você não fala. Não sei qual é o nome de um santo aí. Santa Teresinha. Eu não sei Teresinha em inglês. Mas tipo assim, sempre que eles. Teresinha. Não, mas o santo que precede o nome, esse santo, tipo assim, holy é um santo, tipo assim, santo. Não é. Porque, tipo assim, saint, que é o saint, é o que você usa para preceder o nome do santo, entendeu? Que tem o título de santo. Tá. Então, o São Nicolau é a figura principal, assim, em sentido de representação do Papai Noel. São Nicolau é um santo, assim, importante, inclusive, na história da Igreja. Ele participou do primeiro concílio de Nicéia. Sabe quem convocou o primeiro concílio de Nicéia? Papa Constantino. Constantino? Imperador. O imperador? Inclusive nessa época aí teve um probleminha lá. Tapa na cara da igreja? Não, vai parecer que o Papai Noel é um cara agressivo, não é nada disso. O São Nicolau, ele ficou conhecido, a veneração dele é venerado na Rússia, inclusive. Eu acho que ele é o santo padroeiro da Rússia e de Moscou. Porque ele é famoso realmente nessas regiões. Ele acabou ficando conhecido entre os marinheiros e acabou sendo venerado como santo protetor dos marinheiros. A princípio não tem nada a ver. Mas ele era muito conhecido por ser muito humilde e caridoso, entendeu? E generoso. Então, por questões de... Assim, existe uma lenda, ele doa dinheiro para um pai que tinha 2 filhas e ele não tinha dinheiro para pagar o casamento, o dote. É uma lenda mesmo, na verdade? Então, eu não sei. A gente não tem, é difícil a gente ter confirmação histórica dessas coisas, né? Assim, tá na tradição isso, assim. As pessoas contam a tradição oral, mas o problema da tradição oral é que ela aumenta, ela diminui, ela muda, ela cria... mas provavelmente se ela... Não, provavelmente se eles tomaram isso como
O Papai Noel é bom velhinho que traz presente, provavelmente tem alguma coisa a ver com isso. Não. Ele é conhecido por ser generoso e tal. Não se sabe se essa história, da forma como ela é contada. Tipo assim, tem versões que, tipo assim, falam que ele simplesmente deu. Tem versões que não, que ele, na verdade, ele foi de noite e jogou o saco de dinheiro pela janela. E então, se ele tivesse feito isso, como é que as pessoas iam saber, entendeu? Uhum. É difícil, entendeu? Você saber. Provavelmente ocorreu uma coisa nesse sentido. Não se sabe exatamente qual história, mas que ele era generoso, muito provavelmente ele era. Ele não é venerado à toa. E aí ele criou-se, ele ficou famoso entre os marinheiros, e no dia na data de morte dele, que é 6 de dezembro, que é o dia dele também, né? Comemoração da data de morte. Festa litúrgica. Entre os marinheiros ele começou a ficar muito famoso, e os marinheiros eles começaram uma tradição de no dia 6 de dezembro trocar presentes, entendeu? Eles meio, como eles começaram a ser muito devotos do santo, não de trocar presentes, mas de dar presentes. E aí acaba que trocava, né? Mas assim, eles davam presentes. E essa tradição ela ficou no dia 6 de dezembro, próximo do que seria no Natal, né? Depois que o Natal virasse no calendário litúrgico, né? Porque também não tinha data certa para o Natal nessa época. E essa data ficou sendo a data de dar presentes. E aí continuou até ela evoluir, essa data de dar presentes, evoluir para o nosso calendário litúrgico atual, e aí trocou-se essa coisa de dar presentes no dia de São Nicolau para o dia 25 de dezembro, que era o Natal, por causa do simbolismo do Natal e tudo mais. E São Nicolau ele é representado até hoje nesses países como sendo o bispo mesmo. O Papai Noel deles não é vestido de vermelho e com gorro e gordo, não, ele é o bispo com mitra. Com mitra. Tudo bem que algumas representações a mitra tem uns detalhes de vermelho e tal, mas é o bispo mesmo, São Nicolau. E foi assim por muito tempo. Acontece que, e aí a gente tem uma influência provavelmente do protestantismo e do anglicanismo, né, que algumas denominações protestantes elas são meio avessas a símbolos, né? Então eles começaram a meio que rejeitar esse símbolo do Papai Noel, né, que era São Nicolau, assim. E aí começaram a surgir lendas, porque tipo assim, você não pode simplesmente você não consegue acabar com o símbolo, mas tudo aquilo que ele representa, né? Porque assim, tinha a representatividade da generosidade, da doação, desse momento assim, pelo fato de ser dezembro também, no hemisfério norte está acabando o inverno e começa dessa coisa de fartura, né? E aí começaram a surgir poemas, histórias que contavam, que davam essas virtudes, que tinham a ideia de trazer essas virtudes, mas fora da figura de São Nicolau, né? E aí criou-se uma tradição, na Inglaterra tem uma tradição disso, de ter uma figura representativa que não fosse o São Nicolau, fosse uma outra figura, começou em poemas e tal, e essa figura ela representava as virtudes natalinas, né? A generosidade, né? A questão de ser uma pessoa boa, uma pessoa que ofertava as coisas, é a questão do gordo, é a questão de ter muitas coisas, de ter para ofertar, a questão do... porque o gordo é aquele que esbanja, né? né? Essa ideia de esbanjar e tal. E aí essas coisas... Mas o gordo é aquele que come muito, não logicamente ele seria uma pessoa que... Não, mas não é o gordo naquele que come muito hoje, a gente conhece, mas na época o gordo era aquele que... era o rico, né? Era o nobre, né? Era o que tinha, né? E aí, na verdade, a prosperidade, né? Prosperidade. Aquele que era gordo era próspero, porque ele tinha para comer, né? Podia armazenar gordura. O pobre não armazenava gordura. E aí, tinha essa ideia, né? De ser gordo, de ser próspero e tal, e a ideia de generosidade, dar presentes. E aí foi evoluindo na literatura essa coisa de dar presentes e aparecer foi uma coisa, um processo meio natural, né? De deslocar da figura do São Nicolau agora, de chegar na chaminé e dar presente. E aí tem um poema que introduz as renas e as renas ficam. Mas essa imagem de Papai Noel ela não existia, né? Tinha essa figura na literatura, mas você não tinha uma imagem dele. Você tinha algumas representações, mas as representações elas não eram... Algumas eram em verde, né? Algumas eram em outras cores que não o vermelho. A representação do vermelho,
ela vai surgir também baseada em algumas descrições de alguns autores. Nos Estados Unidos vai ter um desenhista que vai desenhar o Papai Noel, que é a figura mais próxima do Papai Noel que a gente conhece hoje, em 1830. Ele vai desenhar o Papai Noel como a gente conhece hoje, né? Baseado nos estudos dele, que seria a imagem do Papai Noel. E aí ele vai ganhar essa coisa de ter o roupão vermelho, né? Com as bordinhas brancas, com o gorro, ser gordo, ter a barba. Acho que não me engano, não tinha barba na época, tinha uma barba. E começou a se popularizar essa coisa até que a Coca-Cola adotou isso. Na verdade, foi um dos agentes de marketing da Coca-Cola, colocou isso na loja dele, ele fez um desenho baseado no desenho que já existia, ele não inventou, diferente do que se pensa. Já existia a tradição, já existia a figura do Papai Noel. Eles foram responsáveis, a Coca-Cola na verdade foi responsável pela popularização da imagem do Papai Noel de gorro vermelho. É o contrário, o Papai Noel, ele observa que ele é o contrário de tudo o resto que a gente falou até agora. Porque até aqui a gente tinha falado da árvore de Natal, da guirlanda, do presépio, mas são coisas que eram pagãs, né? Que eram coisas que a princípio não eram católicas, elas foram sendo enculturadas, os símbolos foram sendo tomados, foram sendo cristianizados. O Papai Noel é o contrário, né? Ele é a figura cristã que vai sendo paganizada, né? O Papai Noel é exatamente. Isso acontece em outras coisas como no Halloween, no Carnaval, né? O Halloween também. Mas tem o Carnaval também, que a princípio é uma festa cristã. O Carnaval também. E aí o Papai Noel, até que o Papai Noel virou o que é hoje, né? O Papai Noel, ele perde essa coisa, esse processo não é paganização, né? De descristianização do Papai Noel, do São Nicolau. Até hoje ele é o São Nicolau em alguns lugares, mas assim, no Ocidente, né, a gente que consome essa cultura gastar, de esbanjar, até perde aquela coisa da prosperidade, ela passa a ser um pouco da gula, né, nesse período. Então assim, tem que ter esse cuidado, né? Papai Noel é muito legal, muito bonitinho, mas assim, ele a princípio, ele tem que ter virtudes, né? Você tem que encarar o Papai Noel como o Senhor virtuoso. Tem, inclusive, saber que tem país que briga pra saber onde que o Papai Noel é. Que isso? Os canadenses acham que é de lá, né? Do norte do Canadá. E tem, acho que na Noruega, eles falam que é tipo da Noruega. A Rota da África, entre a França e a Bélgica. Eles brigam pra descobrir quem é. Mas até o Brasil, pô. Ele é do sul, poxa. Ele é gaúcho, ele é dos Pampas. Ele tem cara de gaúcho mesmo. Então o Papai Noel ele foi ganhando, né? Hoje em dia, se eu não me engano, uma agência americana monitora o Papai Noel no dia 25. Tem isso aí, você entra no site lá, né? Tem ele passando e tal. Assim, é uma brincadeira, mas para as crianças. Mas assim, é importante porque o Papai Noel é um símbolo muito famoso entre as crianças. E é bom que as crianças tenham essa referência de bom velhinho. Mas é importante lembrar também que a ideia de que você tem que passar para as crianças é das virtudes, né? Não essa coisa meio... Não estou dizendo que consumir no Natal é ruim, mas estou dizendo que as virtudes são mais importantes. Sim. Como tudo que a gente disse aqui, nós precisamos, de certa forma, trazer, né, para a cultura cristã, para a cultura católica, né? A gente não pode assumir isso de uma forma muito pagã como as pessoas. As coisas vão. Para não deixar nosso Natal ser desvirtuado, ser tirado do foco. Né? As coisas, elas não, assim, a maioria das coisas elas não surgem do nada, né? A gente tem que parar com essa coisa, isso aqui não é católico, eu não quero. Mas a gente cristianiza aquilo. Não depende, os objetos, né, os símbolos, eles não são nada por si, eles não são nem bons nem maus, né? Depende do significado que você dá para eles. Então assim, não existe mal em cristianizar símbolos a princípio pagãos, não existe mal em mostrar o Papai Noel pro seu filho. Mas assim, é a questão de você saber encarar isso, né? Você que tem uma família, saber encarar isso de uma forma sadia, né? Porque muitas vezes eles vão pro carnaval colocar carnaval. O carnaval, assim, você tem que encarar de forma sadia, né? Tá bom. Não tô mandando você ir pra ver ainda. Vamos cortar por aqui, senão mas é um tempo. E talvez a gente volte algum dia com essa questão do carnaval, um vídeo falando sobre o carnaval. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like aí, o joinha.
E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é muito importante, né? Se vocês gostaram aí, deixa gostei. A caixa postal vai estar nos Se vocês comentários. gostaram do Oramar, acharam ele lindo, que é o WhatsApp dele para eu passar para vocês, porque Não. ele tá solteiro, meninas. Peça aí embaixo, eu envio no privado. A minha caixa postal vai estar nos comentários, aí vocês mandam os presentes pra mim. Então é isso aí, tchau, tchau, fica com Deus, valeu. E um bom Natal para todo mundo. Aí me esquecendo. Feliz Natal. Feliz Natal.